Depois que os ideais progressistas e de igualdade se tornaram o norte da civilização, diversos assuntos essenciais para o bem-estar social foram excluídos do debate de ideias. O principal deles é a questão racial. O conceito de igualdade universal é completamente falso, tendencioso e causador da maioria dos problemas modernos, e atualmente, questionar essa mentira, assim como alguns eventos históricos, é inadmissível social e juridicamente, mesmo em campos de suma importância para o homem, como na igreja, que é o norte moral, e na ciência, que é o norte intelectual. Algo que é facilmente percebido em quase todas as igrejas atuais, principalmente nas protestantes, é a falta de conteúdo nos cultos e a frouxidão dos líderes, que não têm posicionamentos firmes e são relativistas. Por causa disso, questões como a relação entre povos distintos, que é de extrema importância social, são ignoradas pela igreja. É quase unanimidade entre pastores e teólogos que somos todos iguais, que Deus nos fez sem diferenças. Mas será que isso é realmente verdade? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Vejamos alguns textos. Em Gênesis 10, nos versículos 2 ao 5, 20 e 31, fica evidente a separação entre os povos, que são os descendentes de Sem, Cão e Jafé. Em Deuteronômio 7, do 1 ao 4, Deus proíbe o povo de se misturar com outras nações e explica o motivo. O multiculturalismo afastaria o povo de Deus. Além disso, o versículo 2 mostra a ira de Deus para com os outros povos. Em Números 25, do 1 ao 9, vemos as consequências de desobedecer à ordem de Deus. Em Esdras 9, do 1 ao 4, a ideia de que a miscigenação é abominável aos olhos de Deus é reforçada. E em 1 Reis 11, onde há a história da corrupção de Salomão através de suas muitas mulheres estrangeiras, vemos novamente as consequências da miscigenação e do multiculturalismo. Com base nesses textos, é notória a visão bíblica sobre relacionamentos entre diferentes povos. Agora, um texto muito utilizado por pastores igualitários é a carta aos Gálatas 3:28, onde, na visão deles, Paulo diz que somos todos iguais. Mas eles não se atentam ao contexto deste versículo, cometendo um erro de interpretação. Paulo, na verdade, estava advertindo os Gálatas no âmbito espiritual, pois eles estavam incorporando práticas da lei mosaica, como a circuncisão, com o intuito de buscar a justificação diante de Deus, e não através de Cristo somente. Quando Paulo diz, não há judeu nem grego, quer dizer que pela fé em Cristo Jesus, e não pelas práticas da lei, judeus e gentios, que são os não-judeus, são justificados ou inocentados e se tornam um só, um corpo, ou seja, todos se tornam iguais e não há mais distinções no culto e na adoração a Deus, ao contrário do período da lei, onde judeus e gentios eram separados no templo. Portanto, somos iguais perante a Deus no âmbito espiritual. Todos pertencemos à igreja, mas as diferenças étnicas e raciais não foram anuladas. Também, outro problema da convivência entre raças diferentes é a violência, que principalmente nos Estados Unidos é muito evidente. Inclusive, termos como 1352 são frequentemente usados por, entre aspas, supremacistas brancos, pois é uma referência ao fato de que negros são 13% da população e são responsáveis por mais de 52% dos homicídios no país. Agora, além da condenação bíblica e dos problemas sociais causados pela miscigenação, há ainda os problemas biológicos. Algo que a maioria dos especialistas usa para embasar cientificamente a igualdade racial é um estudo feito pelo biólogo Richard Lewontin, onde ele chega à conclusão de que a diferença genética entre membros de uma mesma raça é muito maior do que as diferenças entre raças diferentes. Portanto, não haveria justificação para continuar separando os humanos em raças distintas. Mas algo que não é muito divulgado na mídia e nem comentado por esses mesmos especialistas é um artigo feito anos depois pelo também biólogo A.W.F. Edwards, chamado de A Falácia de Lewontin. Nele, Edwards mostra que Lewontin cometeu erros estatísticos ao analisar os dados. Portanto, ele provou que o conceito da separação humana em raças não é tão inválido como se pensava. Além disso, as diferenças genéticas são bem evidentes no nosso cotidiano. Por exemplo, brancos têm torsos maiores, o que facilita a natação, mas prejudica a corrida, ao contrário dos negros, que têm as pernas mais compridas que o torso, o que facilita a corrida, mas prejudica a natação. Isso explica o porquê de medalhistas olímpicos de natação serem majoritariamente brancos
e os de corrida, quase todos negros. Há ainda doenças que aparecem quase exclusivamente em povos específicos, como a doença de Tay-Sachs, que afeta judeus Ashkenazi, a anemia falciforme, que afeta negros, e a fibrose cística, que afeta brancos. Também, o transplante de medula é outra prática que ignora o politicamente correto. Para que haja compatibilidade genética, o doador e o receptor precisam ser da mesma raça. Por último, a miscigenação afeta ainda a arcada dentária, como explica a dentista. Na nossa espécie, né, dos humanos, nós temos muito problema também pela mistura de raças. Então, se formam dentes grandes em bocas pequenas, né, por toda essa miscigenação que acontece, principalmente aqui no Brasil. Ah, tá aí uma informação que eu não tinha. Por isso que temos tantas pessoas com dentes apinhados, dentes tortos, precisando de aparelho, por causa dessas misturas raciais que acontecem. Então são pessoas com uma estrutura óssea pequena, os dentes já de uma proporção maior, né, ou vice-versa, e acaba acontecendo esse tipo de problema. Quem é que tem os dentes melhores? Raça branca, amarela, negros? Todos têm dentes de boa qualidade, só a questão é que na mistura vão ficar tamanhos desproporcionais, vamos dizer assim. Apesar de todos esses efeitos negativos, a mídia promove cada vez mais a miscigenação. E o que eles ganham com isso? Simples. Ela acaba com a diversidade, destrói as culturas tradicionais, apaga a história das raças, acaba com a identidade racial e com o senso de pertencimento ao povo, tornando os miscigenados cidadãos do mundo, favorecendo o globalismo. Além disso, a genética humana é gravemente prejudicada, gerando pessoas com diversos problemas físicos e mentais. Concluindo, a miscigenação é mais uma, se não a principal, arma das forças internacionais contra a humanidade.